passou um caminhão. Ah, Tudo certo? Eu de novo aqui. Hoje eu tô com um vídeo um pouco mais rápido. Eu queria dar algumas dicas de composição, de como é o meu processo criativo. Eu tô trabalhando em um EP chamado Violenta Dependência e eu tô muito feliz com ele, tô muito feliz com o resultado. Eu já postei algumas coisas no meu Instagram sobre ele e a recepção que o pessoal teve foi muito boa. Então eu queria compartilhar um pouco. Eu tenho algumas canções já, eu escrevo há algum tempinho. E eu, nesse tempinho escrevendo, eu fui adquirindo uma certa maturidade, algumas coisas. Eu ainda não lancei realmente oficialmente as minhas coisas, as minhas canções, mas eu tenho algumas ideias e eu queria compartilhar isso com vocês. Algumas dicas para você que é um ministro de adoração da sua igreja local, para você que é simplesmente alguém que gosta muito de escrever. Eu acredito muito já falando, né, de bate-pronto, eu acredito muito em uma igreja que compõe, que escreve as suas próprias músicas. Então, se você é líder, ministro de adoração da sua igreja local, eu acho que essas dicas são pra você, tá bom? Então, é isso. A primeira dica que eu posso te dar é não seja místico, tá? Por que eu tô falando isso? Infelizmente, a gente que é cristão, muitas vezes a gente acha que pra escrever uma música, ou melhor, para ter músicas autorais, a gente precisa assim, ó, Deus, ele tem que abrir a nossa mente e revelar uma parada que ninguém nunca viu antes. E aí ele vai te falar assim, ó, meu filho toca agora dó, e aí depois você vai lá e toca sol, e aí você vai cantar isso, sabe? Tipo, passo a passo. A gente quer que Deus pegue a nossa mão e faça tudo. E a verdade é que não, sabe? Então por isso que eu te digo, não seja místico. Cantar canções, tipo assim, escrever canções é um processo criativo. É você usar a sua criatividade, a criatividade que Deus colocou em você e musicalizar aquilo que você tem vivido em Deus. Então, a primeira coisa é não fique esperando ser iluminado e receber uma canção dos céus, quando na verdade Deus está colocando ideias dos céus em você. Sabe? Eu acho que isso é muito prático. Eu tenho uma canção do meu EP que foi realmente o Senhor que me deu ela inteira. E mesmo assim, eu ainda tive que ter o trabalho de anotar e depois refinar ela, os arranjos e como eu ia fazer. Eu estava no meu tempo devocional, e aí eu peguei meu violão, comecei a ministrar, e aí eu comecei a tocar uma nota. E aí o Senhor foi me dando a letra, baseado naquilo que eu estava vivendo naquele momento, e eu, cresci, saiu. E eu parava, anotava, escrevia, tocava mais um pouco, escrevia. Então não foi nada místico, foi simplesmente acontecer. As outras músicas que eu escrevi, eu tive ideias, e aí eu falei assim, cara, eu quero cantar sobre isso. E aí eu tinha tema. E esse é uma segunda dica. Tenha um tema definido. O que você quer cantar? O que você quer falar? Qual o aspecto do Senhor que você quer que a sua canção aponte, que a sua canção revele? Sabe? Infelizmente, a gente escuta muita música que quer... Até meu amigo Maurício estava falando comigo agora há pouco sobre isso. Que muitas vezes tem muita música que parece que quer flertar e falar de todos os temas em uma música só de 4 minutos. Então eu tô falando sobre, Deus, a sua santidade, eu me banho na sua santidade, mas eu quero a minha bênção e a minha vitória agora, sabe? Tipo, várias coisas avulsas, jogadas, sabe? Então, tenha um tema estabelecido, sabe? Tenha um tema estabelecido. Eu quero falar sobre a beleza de Deus. Então eu vou cantar coisas que reflitam, que falem sobre a beleza do Senhor, sabe? Tipo, tu és tão belo, Deus, eu te amo, eu medito na beleza da sua santidade, sabe? Fale sobre aquilo que você quer falar, sabe? Mas não fique indo para várias coisas, porque isso fica confuso e quem escuta não vai entender nada. E aí você vai ter só mais uma música, sabe? A terceira dica também seja criativo e coerente nas suas rimas. Porque, sério, ninguém aguenta ouvir pessoas mais rimando Jesus com luz, sabe? A gente não... Eu sou um cara que eu detesto rima previsível. Não que seja ruim, mas, tipo assim, não é bom, sabe? Não tem porquê. Tipo, Deus, ele é um Deus infinito em criatividade. Então, se você quer mistificar a parada, ore para que Deus lhe dê criatividade. E aí você vai trabalhar a sua criatividade. Eu tenho um amigo meu, o nome dele é Diego, e ele tem um workshop incrível sobre criatividade no reino de Deus. E ele fala muito sobre isso, que a criatividade é como um músculo que você vai treinando. Então você vai treinando esse músculo, então talvez no começo você não seja tão criativo, mas depois você já começa a ser criativo. A primeira música que eu escrevi e a última música que eu escrevi, elas têm uma diferença gigantesca de criatividade, porque as palavras que eu uso já são mais sofisticadas, porque eu já consegui expressar sentimento de uma outra forma, os acordes que eu uso,
são já diferentes, não é aquela coisa sempre padrão. Não que seja errado, mas é interessante, sabe? É interessante você trabalhar essas coisas. Então, uma ideia, ainda talvez eu esqueci de comentar isso, mas uma das minhas canções eu escrevi porque eu tinha um tema muito bem definido. Eu falei, eu quero falar sobre os morávios. Então eu comecei a pensar e meditar em cima disso e comecei a musicalizar uma canção sobre os morávios, ou melhor, que passasse o sentimento dos moravianos. Então eu vou falar que o Cordeiro receba o que é digno, a recompensa do seu sacrifício, sabe? Baseado num tema. Então, tenha um tema, seja criativo, não mistifique a parada. Essas são as primeiras 3 dicas. Uma dica a mais, e aí a última que eu vou dar, é escreva sobre aquilo que Deus tem mostrado pra você. Sabe, eu não acredito em alguém que canta algo que não tá vivendo. Eu não acredito em alguém que escreve uma parada que não vive. Sabe? Então, assim, a única coisa mística no processo de composição é você vai escrever aquilo que Deus tem mostrado pra você no seu tempo secreto. Então, se você não tem tido vida com Deus, não queira escrever músicas pro Senhor. Sabe, não vale. Por que você quer escrever músicas pro Senhor? Por que você quer cantar algo novo e genuíno pro Senhor se você não tem gastado tempo com o Senhor? Sabe, as canções. Eu acredito muito naquilo que o Alessandro fala, que nunca haverá um tempo em que não hajam mais canções. Eu também acredito que todo avivamento, ele possui um som, uma canção, sabe? Mas, gente, não faz sentido a gente querer escrever coisas baseado em simplesmente coisas que a gente não viu e não viu. Viu e não, ou melhor, que a gente ouviu, que a gente viu e não viveu ainda, né? A gente viu e não viveu, ou a gente nem viu, quem dirá, sabe? Então, primeiro, tenha uma mensagem, sabe? Carregue algo de verdade de Deus. Vá pro seu quarto, espere o Senhor lhe dar algo genuíno para sua vida. E aí depois que você estiver vivendo isso, você vai lá e você vai musicalizar isso. Murilo, beleza, eu ainda não estou vivendo algo tipo assim, eu não estou conseguindo ainda viver algo, mas eu quero treinar mesmo assim. Então sabe o que você vai fazer? Você vai lá, você vai abrir o livro de Salmos e você vai musicalizar esses salmos. Você vai pegar um salmo avulso e você vai musicalizar ele, criar arranjos em cima daquilo. Isso é uma forma de treinar a sua criatividade. Você pode pegar isso como uma 5ª dica. Musicalize a Bíblia, sabe? Cante a Bíblia, cante as coisas que estão na Bíblia. Então você pode pegar... Prova e veja que o Senhor é bom. Prova e veja que o Senhor é bom. Eu quero conhecer a tua bondade. Sabe? Você pode fazer isso. Você vai brincando, você vai... Não leve tão... Não é que não leve a sério, né? Mas não seja tão rigoroso, sabe? Deixa fluir de maneira leve, sabe? Cantar é uma expressão criativa tão legal, tão gostosa, tão simples em Deus. Então, deixe fluir de forma natural, sabe? Não fique ali batendo cabeça, querendo, não, tem que ser perfeito. Não. Viva uma parada. Viva algo com Deus. E aí depois você vai pro seu quarto e deixa fluir uma canção de dentro do seu coração, sabe? Mas também não espere que o Senhor pegue você pela mão e escreva ali as notas e a cifra para você da música, sabe? Invista tempo. Eu tenho uma cultura na minha vida pessoal, mesmo que eu não tenha lançado nada, mesmo que eu não viva de música, mesmo que não seja um trabalho pra mim. Mas todo dia eu tiro meia hora pra compor. Então todo dia eu tiro meia hora pra gastar meu tempo compondo. Então se eu não tenho uma ideia, eu vou lá e eu vou musicalizar salmos. Se eu tenho uma ideia, eu vou tentar trabalhar em cima daquela minha ideia. Tá bom? Espero que isso tenha ajudado você de alguma forma. Essas foram as dicas, espero que isso seja útil para a sua vida e é isso. Muito em breve eu vou estar lançando aí meu primeiro projeto e o nome dele é Violenta Dependência. O tema central eu vou falar sobre a dependência de Deus, sobre nós dependermos de forma violenta e não parcial de Deus, mas mais pra frente eu vou lançar um vídeo também falando sobre isso, falando sobre o projeto e falando sobre a mensagem que esse projeto carrega. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, espero que isso agregue muito no seu ministério, na sua vida com Deus. E é isso. Deus te abençoe e não esqueça, continue sempre queimando por Jesus.